Olá, meus amados do terceiro ano, bom dia! Tudo bem com vocês? A nossa aula hoje é de matemática, tá certo? Nós vamos continuar falando sobre divisão, a operação, né? Uma das 4 operações que a Pro falou na semana passada, na aula passada. Eu gostaria de saber como é que foi aí o desenvolvimento da atividade onde nós usamos aí os feijões, né, para dividir. A Pro trouxe o exemplo dos feijões, onde a gente começou lá na página 136 e 137 a dividir assim de forma bem devagar, com calma, para que vocês possam compreender, para que não reste nenhuma dúvida em relação a esta operação da matemática tão importante, tá certo? Então nós vamos continuar falando sobre divisão, tá certo? Onde eu estarei aqui na página 138. Eu quero que vocês peguem o livro de vocês, onde a gente vai dividir hoje usando o material dourado, tá certo? Nós vamos começar aqui usando o material dourado, que é aquele material, este material aqui, ó, que a gente usava bastante em sala de aula. Eu sei que tem alguns alunos que têm este material em casa. Quem não tiver, pode continuar usando aí os feijões, tá certo? Para auxiliá-los aí neste momento, na hora de dividir, tá certo? Vocês podem usar feijão, vocês podem usar qualquer grão, grão de milho também é interessante. Palitos de picolé, tá certo, pessoal? Vocês podem pegar aí algum desses materiais para ajudá-los aí a fazer essas divisões, tá certo? Eu vou trazer aqui, ok? O livro na página 138, nós vamos fazer aqui juntos. Depois eu vou estar, da mesma maneira que eu fiz na semana passada com os grãos de feijão, eu vou trazer o material dourado para vocês também, bem explicadinho, para que vocês possam compreender, tá bom? Eu gostaria que, né, vocês conversassem mais comigo, se tiver alguma dúvida, né, pode me chamar ali no momento da aula. Estou totalmente disponível para ajudá-los, para auxiliá-los, tá bom? Porque a gente sabe que não é fácil, tá? Não é fácil desenvolver aqui, né, um entendimento, 100% de compreensão em nossas aulas, né, por conta aqui da dificuldade que a gente tem em relação, né? Às vezes fica um pouco complicado passar para vocês, né, alguns conteúdos, mas a gente tenta trazer da melhor maneira possível, tá? E a gente fica assim 100% disponível para que vocês possam tirar todas as dúvidas. O que não pode acontecer é ficar nenhuma dúvida em relação ao conteúdo que está sendo trabalhado, tá certo? Então aqui, ó, vamos lá na página 138, vamos falar aqui, ó, da divisão usando material dourado. Lembrando que na aula passada, né, nós trouxemos aí a técnica do feijão, onde vocês fizeram, né, duas atividades, tá certo? E eu falei para vocês que nós iríamos trabalhar a divisão usando material dourado, porque o livro traz, né, a divisão usando material dourado e depois a divisão usando a subtração, que é uma técnica muito simples e muito fácil, tá certo? Eu vou estar passando para vocês também a divisão usando a subtração, tá bom? Vamos lá aqui, usando o material dourado. Aqui diz, ó, que algumas crianças da escola não tinham brinquedos para doar, tá? Mas se dispondo a arrecadar brinquedos para as crianças do orfanato. Elas descobriram um modo de ajudar. Essa iniciativa levou 8 alunos, divididos igualmente em 2 grupos, a sair pela comunidade arrecadando brinquedos. Quantas crianças foram em cada grupo? Pronto, aqui a gente já vê no enunciado aqui da questão, que traz, né, aí as informações para que vocês possam, né, calcular e fazer a divisão de maneira correta. Então, olha só, para resolver essa situação, Yumi usou o material dourado. Observe aqui, olha só, observe aqui a quantidade, né, de unidades que Yumi utilizou usando aí o material dourado. Olha só, vamos lá, vamos contar aqui junto com a Pro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos aqui 8 unidades que corresponde aqui às informações aqui, ó. Aqui onde diz que a iniciativa, levou 8 alunos. Ó, aqui, ó, os 8 alunos aqui representados pelo material são essas 8 unidades. O primeiro passo que foi que Yumi fez, ela representou o número
8, que é a quantidade de alunos. Então, ela usou 8 unidades do material dourado, tá? A Pro não tem o material dourado, olha o que a Pro falou. Pega os grãozinhos de feijão de novo pra gente fazer, tá certo? Representou o número 8, o segundo passo que foi que ela fez, ó. Distribuiu igualmente em 2 grupos, ó, da mesma maneira que a gente fez na semana passada, com os círculos dos grãos de feijão, né? Ela distribuiu aí em 2 grupos, ó, um grupo, outro grupo. Temos 2 grupos, então se ela distribuiu igualmente, né? Olha aqui, ó, conte aqui, observe com atenção. Nós vamos fazer, eu vou fazer outro vídeo igual eu fiz com os grãos de feijão para que vocês possam compreender melhor, tá certo? Conte aí quantas unidades ficaram em cada grupo para responder aqui, ó. A divisão em grupos de aluno foi exata? Sim ou não? E vocês irão colocar o porquê. Foi exata sim ou não? E me concluiu que em cada grupo havia... Quantos alunos havia em cada grupo? Ó, nós temos 2 grupos aqui. Com quantos alunos? Vocês irão colocar a resposta aqui. Ou seja, 8, tá? Esse 8 aqui representa o número de alunos, tá? O número de alunos, tá certo? 8 dividido por 2. Por que por 2? Porque os 8 alunos ficaram divididos em 2 grupos, ó. O primeiro e o segundo grupo. 8 dividido por 2 é igual a... Qual foi o número de alunos que ficou em cada grupo? Vocês irão colocar aqui, porque 8 dividido por 2 é igual a... Com o resto, sobrou algum aluno? Quando o resto da divisão é igual a 0, dizemos que a divisão é exata. E é esse tipo de divisão que nós estamos vendo agora, a divisão exata. Quando o resto dá 0. Tá certo? Lembra que na aula passada nós falamos das nomenclaturas ali da divisão? Não lembra? Voltem lá no livro de vocês, na página 136, para que vocês consigam observar as nomenclaturas, tá? Porque quando na divisão, né, quando o resto da divisão é igual a 0, a gente diz que a divisão é exata. Tá certo, pessoal? Eu vou trazer outro vídeo agora, tá bom? Falando aqui, usando o material dourado, do jeito que a Pro fez com os grãos de feijão, para que vocês possam tentar compreender melhor, tá bom? Vamos lá? Ok, meus amados, estamos de volta aqui agora usando o material dourado, tá? Da mesma maneira que está lá descrito para vocês na página 138 do nosso livro, tá? E qual foi o primeiro passo que a Pro falou? Foi representar o número 8. Vamos representar o número 8 usando o material dourado? Vamos lá? Aqui, ó. Quem não tem material dourado faz o quê? Usa grãos de feijão, tá? Novamente. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos o quê aqui? 8 unidades, né? Representados aqui, ó. Essas 8 unidades são os 8 alunos, né, que teve a iniciativa de arrecadar os brinquedos para a campanha. Lembra, né, que estava lá na página 138 no enunciado, tá? Fica com o livro aí ao lado para que vocês não se percam aí na nossa explicação, tá certo? Então temos 8 unidades. O primeiro passo foi representar o número 8 usando o material dourado, como, né, eu estou fazendo aqui. Faça aí junto com a Pro usando grãos de feijão, tá bom? Qual é o segundo passo? Distribuir essas 8 unidades aqui em 2 grupos. Vamos lá? Ó, um grupo, 2 grupos, tá certo? Então a gente conta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Observe aí que a gente distribuiu, né, de forma igual as 8 unidades aqui, ó. O número 8 a gente dividiu em 2 grupos, ó. Um grupo, 2 grupos. Pronto, ok? Feito aqui, ó, com material dourado, vocês peguem lá o livro novamente e responda as questões que tem lá proposta no livro, onde diz assim, ó, a divisão em grupo de alunos foi exata, pessoal, ó, foi exata, tá igual, tem o mesmo número de alunos aqui e aqui, porque
Vocês irão responder. Então, Yumi concluiu que em cada grupo havia quantos alunos em cada grupo? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. No primeiro grupo tem 4 alunos. E no segundo grupo, 1, 2, 3, 4 alunos, né? Ou seja, 8. O número 8 que a gente representou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, divididos em 2 grupos, vai dar quanto? Quantos alunos ficou em cada grupo? A gente acabou de contar juntos. Ó, a gente fazendo a divisão aqui novamente. 8 dividido em 2 grupos é igual a 1, 2, 3, 4. Ficaram 4 alunos em cada grupo. Teve resto, pessoal? Sobrou algum aluno? Ficou algum aluno de fora em algum grupo? Não. Então, com resto, 0. E quando na divisão, né, o resto é 0, a gente diz que essa divisão é exata. Nós chamamos de divisão exata. Ok, pessoal? Né? Compreenderam aqui a divisão usando o material dourado? Muito fácil, né? Da mesma maneira que a gente fez na semana passada, vamos passar agora, tá? Nós vamos fazer agora a divisão usando a subtração. Vamos lá? Ok, meus amados, estamos de volta aqui na página 139. Antes de começar aqui a trabalhar a divisão usando a subtração, vocês vão ver como é bem fácil. O Pro quer retificar aqui, fazer uma correção. Eu falei lá na outra atividade quantos alunos ficou. A Pro falou errado, me perdoe, desculpa. Pro também erra, viu? Erra porque, né? Enquanto a gente tá aqui, ó, envolvidos, né, com o vídeo, segurando o celular, né? A gente acaba se atrapalhando às vezes, né, com as palavras. E aí a Pro errou, tá bom? Me perdoe. Quantos alunos ficaram, tá certo? É o correto, não se pode falar quantos alunos ficou, ó. Tá errado, Pro errou. Perdão, me desculpe, estou corrigindo, tá bom? Nós vamos continuar aqui, ó, na página 139, né? Onde nós vamos falar agora da divisão usando a subtração. Sabiam disso? Sabia que a gente pode dividir usando a subtração? Olha que legal, vocês irão ver. É bem fácil, bem simples de fazer, tá bom? Antes disso, vamos ler aqui o recadinho da nossa amiga Mila, onde ela diz assim, ó, que para dividir eu posso também usar a subtração. Tenho 18 jogos e cada orfanato receberá 3 jogos. Descubra quantos orfanatos receberão esses jogos. Pessoal, olha só, eu vou colocar aqui para vocês, ó, falando, explicando aqui de forma oral, depois a gente vai tentar, né, fazer aqui juntos também, tá bom? Em outro vídeo, tá? Então vamos prestar atenção, chame aí o papai, a mamãe ou o responsável, quem está acompanhando vocês aqui durante as nossas aulas, para que vocês possam compreender direitinho essa técnica aqui de dividir usando a subtração. Então, pronto. Ela disse aqui, ó, que nós temos, né, que ela tem 18 jogos, né, e cada orfanato, peraí que eu não tô enxergando direito, receberá 3 jogos. Então, nós já temos aqui as informações, né? Se é para dividir usando a subtração, o que é que a gente vai fazer? Subtrair. Então, a primeira subtração é 18 menos 3. Por que 18 menos 3? Porque são 18 jogos que serão divididos por 3 orfanatos. Ah, Pro, mas é divisão, não é subtração. Mas a gente está aprendendo uma técnica de dividir usando a subtração. Então, a gente pega o número de jogos, que, né, são 18, né? E subtrai aí do 3, número 3, que é o número de orfanatos. Então, nós vamos encontrar aqui o número 15, porque 18 menos 3 é 15. São 15, né? Dá 15. Então, olha só. Primeira subtração, né? Encontramos o número 15. O que é que a gente faz agora? Subtrai o 15 menos, né, o número de jogos, que é o número 3. Prestem atenção aqui, pessoal, que o número de jogos, o número 3 é o número fixo, que é o número de jogos.
né? O que muda aí, o que vai mudando aí, são o número de jogos vai diminuindo. Então, aqui a gente encontrou o número 15, o 15 vem para aqui, tá? E a gente diminui e subtrai do número 3, que deu 12, a segunda subtração, tá? Pronto, a gente vai diminuindo até não restar nada, até restar zero, porque a divisão é exata, olha só. A gente pega aqui a terceira subtração, ó, 12, né, que a gente encontrou aqui, ó, diminui do 3, subtrai do número 3, que é o número dos jogos, lembrando que o número é fixo, né, vai dar 9 na terceira subtração, né, acabou? Acabou aqui? Não, não, porque a gente ainda não chegou ao número 0. Né? Então, a gente vai para a quarta subtração, ó. 9, encontrado aqui, ó. Ah, Pro, da onde saiu esse 9? Daqui. 9 menos 3, né? É igual a 6. É a quarta subtração, tá? Vamos aqui para a quinta, porque não acabou ainda. Ó, 6 menos 3 é igual a 3. Sexta subtração, ó. O 3 daqui vem para aqui. E a gente subtrai ele pelo número de jogos. 3 menos 3 é igual a 0. E esse 0 aqui é o resto, né? Ou diferença. É a nomenclatura que a gente chama de resto ou diferença. Então, observe aqui, ó, que nós fizemos, subtraímos aqui, ó, quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Tá vendo? Nós fizemos 6 continhas de subtrair, ok? Então, ó, são 6 subtrações. Então, Mila concluiu que, né, quantos orfanatos são? Receberão os jogos. Quantos orfanatos receberão os jogos? Quantas vezes aqui nós fizemos as continhas, pessoal? Quantas vezes? Então, ó, 18, né, que é o número de jogos, dividido, né, por 3, vai dar quanto? Quantas vezes aqui nós fizemos as continhas de subtrair? Ó, quantas subtrações? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 18 dividido por 3 é igual a 6, tá certo? Porque a gente diminuiu aí, ó, 6 vezes. A gente fez aí, nós fizemos juntos 6 contas, tá certo? Então, 18 dividido por 3 é igual a 6. E aqui, ó, o livro nos traz aqui, nos relembra aí as partes, as nomenclaturas da divisão. O 18 é o dividendo, o 3 é o divisor e o quociente é o número 6, tá certo? Eu vou tentar colocar no papel aqui junto com vocês para que vocês compreendam melhor. Vamos lá junto com a Pro, tá? Pega aí o caderno de vocês, o caderno de matemática, para a gente fazer essa continha juntos. Pronto, pessoal, estamos aqui de volta. Nós vamos fazer aqui, tá? Continhas agora na prática. Eu quero que vocês peguem o caderno de vocês de matemática, como eu pedi, tá? Deixa o livro aí ao lado para a gente ir acompanhando. Tá bom? Pra gente diminuir aqui, ó, dividir usando a subtração, né? Nós já sabemos que nós vamos dividir o número 18, tá? Que é o número de jogos para, né? Tenho 18 jogos e cada orfanato receberá 3 jogos. Nós vamos dividir o 18 em 3 partes. Então, o que é que a gente faz? A gente primeiro arma aqui a conta, ó, a primeira conta, desculpa, 18 menos 3. E aí, nós diminuímos, ó. 8 menos 3 é igual a 5. E aqui a gente abaixa o 1. Acabou aqui? Não. A gente só acaba quando encontra o número 0, tá? Porque essa divisão aqui é exata, tá bom, pessoal? Então, armamos outra conta aqui, ó. 15 menos 3. Por que o 15? Porque é o número que a gente encontrou aqui. O número 3 é fixo, como eu falei anteriormente, tá? 5 menos 3 é igual a 2, e aqui abaixamos o 1. 12 menos 3. Diminuímos, ó. Quanto é 12 menos 3? 12 menos 3 é igual a 9, tá? Ó, 9 menos 3 agora, ó. Sempre pelo 3, que o número 3 é este número que fica aqui, ó. Que nós chamamos de divisor. Então, o número é fixo, tá? 9 menos 3 é igual a
6. 6 menos 3. 6 menos 3, turma. Tenho 6. Para tirar 3, eu vou ficar com 3, tá? E aqui eu pego 3, subtraio 3. 3 menos 3, 0. Esse 0 aqui é o resto. Resto ou diferença. Eu falei que nós encerraríamos quando encontrarmos, né? Quando a gente encontrasse o número 0. Tá certo? Então, ó, 18 dividido por 3, quanto é? A gente conta quantas contas de subtração nós fizemos. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 18 dividido por 3 é igual a 6. Tá certo? Por que 6? Porque a gente subtraiu, ó. Nós armamos aqui 6 contas. Muito fácil, né? A divisão usando a subtração. Tá certo, pessoal? Nós vamos fazer agora uma atividade para ver se vocês conseguiram compreender e a prova vai explicar para vocês, orientá-los de que maneira vocês irão fazer. Vamos lá? Pronto, pessoal, estamos de volta agora com as orientações da atividade, mas antes disso, na página 140, só mais alguns exemplos aqui da divisão usando a subtração, para que vocês possam, assim, fixar realmente na mente e não ter dúvidas na hora de fazer a atividade, tá certo? Olha aqui o recadinho da nossa amiguinha Mila, de Oyumi, ela diz assim, ó, que quantas vezes terei de tirar a mesma quantidade até chegar ao 0, tá certo? Né? A gente sabe que a resposta está aí, né? E quantas vezes a gente vai, né, diminuir, subtrair até chegar ao 0. Essa será a resposta da conta da divisão de vocês. Então, olha só. Yumi também resolveu as divisões usando a subtração. Veja como ela representou. Aqui ela diminuiu o número 21 menos 3. Olha como ela fez. Ela usou aqui os quadrinhos, ó. E foi diminuindo. Ó, 21 menos 3 é igual a 18. 18 menos 3 igual a 15. 15 menos 3 igual a 12. 12 menos 3 igual a 9. 9 menos 3 igual a 6. 6 menos 3 igual a 3. E 3 menos 3 igual a 0. Né? Pensando aqui, pessoal, só lembrando que para chegar aqui essas quantidades aqui, a gente precisa fazer uma conta, né? Tem pessoas que conseguem fazer o cálculo aí na mente, sem precisar armar conta nem nada, mas outras não. Então é melhor que a gente faça a continha, use aí pontinhos, bolinhas para poder chegar ao número exato. Então ela concluiu aqui, ó, que 21, ela tirou o 3, tá? Ela diminuiu o 3 7 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Então ela tirou maneira ela fez aqui no 8 dividido pelo 2 e ela foi pelo 2, ela foi diminuindo, tá? Até chegar ao número 0 e concluir aqui, ó, que ela tirou o 2, ela diminuiu o 2 4 vezes, ela fez 4 contas. Então, 8 dividido por 2 é igual a 4. Tá certo, pessoal? Entendido, turma? Né? Eu estou aqui apenas falando porque eu já expliquei para vocês na atividade, na página anterior, lá onde a gente dividiu 18 pelo 3. Né? Isso é da mesma maneira, vai diminuindo, diminuindo até chegar ao 0. Tá certo? Então, ó, quantas vezes terei de tirar um número para encontrar o quociente? Observe como Paulo fez, ó. 9 dividido por 3. Ó, ele tinha 9, tá? 9 menos... Aqui, tinha 9, diminuiu do 3, tirou 3 e restou o 6, tá? Aqui, ó, de cima, desculpa, para baixo. Aqui ele tinha o quê, ó? O 6, ele tirou o 6 daqui, botou aqui, menos 3, ele achou o 3. Colocou aqui, 3 menos 3 é igual a 0, ou seja, ó, 9 dividido por 3... Ele tirou aí o 3 quantas vezes? 3. Então, 9 dividido por 3 é igual a 3. Da mesma maneira, ele fez aqui, ó, com o 25 dividido por 5.
Ele tinha 25, tirou 5 e ficou com 20. Ó, acompanha aqui, ó, tá vendo? 25 menos 5 igual a 20. E foi diminuindo, diminuindo, até chegar aqui, ó, a última continha onde ele encontrou o zero. Então, ele fez quantas contas aí? Quantas vezes ele subtraiu? 5 vezes. Ou seja, ó, 25 dividido por 5 é igual a 5. Vocês estão compreendendo, turma? Estão conseguindo raciocinar aí, concluir, observar, né? Que quando a gente vai dividir usando a subtração, tá? O número, o resultado, né? O quociente ali, o resultado da divisão vai ser o número de contas que vocês fizeram, tá? Então a gente só para quando encontra o zero, porque a nossa divisão, por enquanto, é a divisão exata, tá? E na divisão exata, o resto é igual a zero, tá certo? É como eu disse para vocês anteriormente, lá no início da nossa aula, que qualquer dúvida, eu estou aqui, vocês podem mandar mensagens, tá? Eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. Nós vamos para a atividade, né? Nós temos páginas 141 e 42 para vocês fazerem, tá? Onde vocês irão usar aí a subtração para dividir, tá certo? Para ver que se vocês, né, conseguiram compreender, tá bom? Vamos lá? Ok, pessoal, estamos de volta agora orientando a atividade de vocês na página 141. Aqui a primeira questão, ó, diz que Mila arrecadou 40 gibis e dividiu em caixas. Quantas caixas ela utilizou? Sabendo que colocou 5 gibis em cada uma, nós já temos um número aqui, ó. Nós vamos pegar o 40, colocar aqui, ó, diminuir por 5 para encontrar o resultado e colocar aqui, ó. E aí a gente vai diminuindo, lembrando que só paramos quando encontramos o zero, quando chegamos, né, ao zero, tá certo? Feito aqui, coloca a resposta usando a subtração, viu, gente? Vocês irão dividir aqui usando a subtração. Coloca a resposta aqui. Paulo dividiu 30 bolinhas de gude com algumas crianças. Quantas crianças receberam? Sabendo que cada uma ficou com 6, use a subtração para encontrar a resposta, ó, da maneira que a Pro explicou, fazendo as continhas até chegar ao zero. A terceira questão, ó, sem esquecer de colocar a resposta aqui no espaço, tá? Yumi arrecadou 28 bolas de tênis e dividiu em sacos antes de presentear as crianças do orfanato. Quantos sacos ela utilizou, sabendo que colocou 7 bolas em cada um? Observe, gente, que o livro traz aqui, ó, de várias maneiras, para vocês fazerem de várias maneiras, tá? Usando a continha aqui, ó, nessa terceira questão aqui, vocês irão fazer da mesma maneira que Yumi fez lá na página 140, onde ela dividiu 21 por 3, tá? Ela foi diminuindo e colocando as respostas dentro dos quadrinhos, tá bom? Vamos lá para a página 142. Ok, pessoal, finalizando aqui a nossa atividade de hoje, vocês irão, ó, na página 142, vocês irão fazer aqui essas questões, ó. Desculpa, você acompanhou algumas maneiras de fazer a divisão usando a subtração, né? A Pro trouxe aí, o livro trouxe alguns exemplos, eu expliquei para vocês. Resolva as divisões usando a subtração como Mila apresentou, ó, da maneira que Mila apresentou. Volta lá no livro, veja onde é que Mila apresenta, né, a divisão usando a subtração e faça da maneira que ela fez, tá? Vocês irão na letra A dividir 42, né, por 7, aqui na letra B 63 dividido por 9, 54 dividido por 6 e 40 dividido por 8, tá certo? Usando a subtração. Tá bom, pessoal? Que é a técnica que a gente aprendeu a utilizar hoje para dividir. Tá bom, turma? Fique com Deus. Qualquer dúvida, estou aqui para orientá-los, para ajudá-los. Mande mensagens, né? Que eu estarei, assim, tentando tirar as dúvidas de vocês. Tá bom? Fique com Deus. Beijo da Pro e até semana que vem.